Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Dia tão esperado em que o melhor meia do futebol brasileiro em 2024 finalmente irá estrear em 2025. Rodrigo Garro, depois de pouco mais de um mês, de pré-temporada, desde o início da apresentação do Corinthians, por conta de várias circunstâncias, entre elas uma lesão, um desconforto no joelho, uma tendinite no joelho, tem um outro nome até mais científico, mais técnico, mas para vocês entenderem é como se fosse uma tendinite no joelho, em que ele havia reclamado, se queixado de dores desde muito cedo na temporada passada. O Emiliano fala desde abril, e ele acaba terminando no sacrifício. Vale lembrar, quando o Corinthians estava naquela sequência de jogos com Sul-Americana, Copa do Brasil, brigando para não cair no Brasileiro, o Garro jogava praticamente todas as partidas e a gente sentia o desgaste. Ele voou quando ele começou a jogar uma vez por semana, depois das eliminações nas Copas, Claro que é por um motivo ruim, mas quando os jogos ficaram mais espaçados, a gente viu que o Garro conseguiu fazer nesse time do Corinthians. E termina o ano super em alta, celebrado no futebol brasileiro como uma das grandes contratações, e um dos grandes jogadores, ainda mais nessa posição tão carente, do meia armador, o meia clássico, e ele tem essa característica de dinamismo, de pisar na área, de finalizar, de bater falta. Foi um cara muito importante em vários momentos. Rodrigo Garro está de volta, depois também de ter se envolvido naquele acidente que você sabe, ele foi indiciado, obviamente se abalou muito com toda essa situação, e aí uma coisa casou com a outra, Trata essa questão no joelho, cuida da cabeça, recebe o apoio dos amigos, dos familiares, dos colegas, dos companheiros do clube, da torcida, e ele foi sentindo esse carinho, foi se recuperando aos poucos e, ao que tudo indica, o Garro está na plenitude aí, ainda tem que, obviamente, enfrentar esse problema pessoal, ele vai ter que responder lá na Argentina por essa questão, mas, por enquanto, tá podendo desenvolver a sua atividade aqui de uma forma tranquila, tá obviamente, mais tranquilo também em relação a isso e também recuperado dessa questão no joelho. Ou seja, nenhum impeditivo para que Rodrigo Garro volte a atuar com a camisa do Corinthians. O Emiliano e o Ramon, na verdade, questionado sobre o Garro depois do derby contra o Palmeiras, ele disse, não, o Garro, a gente estava trabalhando ele, a gente até pensou em trazê-lo para cá, mas aí tem a questão da chuva, do gramado sintético, então questão de joelho, sempre é complicado, porque o impacto é diferente, ainda mais jogador voltando de lesão, estreando na temporada, houve uma preservação nesse sentido, mesmo se tratando de um derby. E aí o Ramon simplesmente diz que no domingo o Garro estará de volta. E como o treinador confirmou, depois a gente apenas confirmou a informação de que o Garro vai jogar contra o São Bernardo no próximo domingo, 8h30 da noite, na 8ª rodada do Campeonato Paulista. São Bernardo que tá fazendo campanha, hein? Tá fazendo campanha no grupo do Palmeiras, inclusive. Os resultados de Mirassol perdendo para o São Paulo e do São Bernardo empatando o seu jogo fizeram com que o Corinthians disparasse aí na liderança geral com 19 pontos. Claro que ele tem um jogo a mais, porque acabou jogando aquela partida contra o Novo Horizontino, que é uma partida antecipada da 11ª rodada, mas de qualquer forma, os rivais ali nessa disputa pela liderança geral poderiam ter encostado. Não encostaram, e ainda o Corinthians somou um pontinho contra o Palmeiras, lindo, 19 pontos, líder geral absoluto do Campeonato Paulista. Mas o que eu tava falando era da volta do Rodrigo Garro, que também será composta, contornada por uma série de homenagens e uma grande festa na Neoquímica Arena. Eu estou falando da celebração para dar a Rodrigo Garro a número 8. Essa questão gerou uma polêmica muito grande nos últimos dias, porque não é só o Garro receber a 8, é o Garro perder a 10. E aí você trata da forma que você quiser. O Garro está perdendo a 10 ou está ganhando a 8? As duas coisas. O Memphis Depay colocou em contrato que a partir de 2025 receberia a camisa 10, inclusive com uma multa prevista caso isso não acontecesse. O Memphis poderia ter aberto mão disso, depois de chegar e ver o quanto o Rodrigo Garro vestiu bem a 10, foi celebrado pela torcida, pelo clube, e como ele se destacou também. Faria alguma diferença para o Memphis ter a 10 ou tirar a 10 de um companheiro? Essa é uma questão muito sensível, confesso pra vocês. Por mais que o Garro, e ao que tudo indica, esteja lidando bem com isso, honestamente, eu acho que o Memphis ele poderia ter reconsiderado. Mas aí
cada um, né? Cada um cuida de si, cada um tem o seu jeito de pensar, de agir. Ele pediu lá atrás, o Corinthians acatou, né? Como várias coisas, vários pedidos do Memphis Depay. E na virada do ano, só me preocupa o timing, né? Já poderia ter feito isso, né? Já poderiam ter feito isso na virada do ano, comunicado, né? Eu sei que teve a questão do acidente, teve a questão da lesão dele e tal, mas já poderiam ter comunicado, ó, gente, a partir de 2025 a gente vai fazer uma troca aí e tudo mais. Então deixaram a temporada começar, o Memphis jogou algumas partidas com a 94 e aí agora se faz essa troca.